Vamos começar. Hoje a gente está fazendo uma live um pouco diferente aqui, tá nós dois juntos, né? A nossa ideia sempre foi progredir, tá? Obviamente, né? A gente começa fazendo as lives em casas, né? Por causa da pandemia, mas à medida que as coisas vão melhorando, o Senhor vai nos abençoando aí com algumas outras possibilidades, né? E a gente aproveita desses recursos, né? E a gente nunca fez uma live assim junto, um do lado do outro, né? E como hoje é uma live um pouco especial, a gente decidiu fazer, tá? Então, assim, a tendência é que mais pra frente a gente comece a fazer umas lives assim também. Provavelmente, posteriormente, a gente vai estar fazendo a live também no YouTube. Então, vamos começar com o tema de hoje, né? Hoje é uma live especial. Por que que é uma live especial? Porque praticamente todas as nossas lives, né? A gente está falando ali de coisas do cotidiano do Evangelho, a gente está falando de coisas cotidianas da fé, porém a igreja ela não pode ser omissa aos acontecimentos, né? Os acontecimentos globais, os acontecimentos regionais. A igreja sempre tem que trazer à luz da palavra o que está acontecendo, né? Eu costumo, inclusive ontem, né, na entrada do culto eu falei isso, né? Os acontecimentos, eles não podem fazer com que a gente se desespere, né? Não, os acontecimentos não podem desesperar a igreja, mas a palavra do Senhor tem que nos tranquilizar. Então o tema de hoje, né, assim que o nome da live até que então virá o fim, eu estava esquecendo. Então virá o fim, porque a gente vai falar exatamente ali do que está acontecendo atualmente, né, que a Rússia ali como maior nação, segunda maior nação do mundo, ela declarou guerra ali contra a Ucrânia, né, por questões geopolíticas, né, a gente não vai entrar muito nesse detalhe não, mas assim, no meio de tudo isso, onde fica a igreja, né? Então hoje a live talvez vai se estender um pouquinho, desculpe aí se de repente o Instagram cortar a live, porque eu não sei quanto tempo que dá para fazer uma live. Eu lembro que antes a gente tinha 1 hora, aí depois agora 2 horas, então não sei se tem um limite, tá? Então se cortar, a gente estiver no meio do tema, a gente vai voltar. Mas hoje a gente vai falar sobre bastante coisa, até. Mas a intenção da live é trazer uma clareza sobre os fatos, trazer uma clareza sobre o que de fato está acontecendo e conversar, bater um papo sobre o que a Bíblia diz, sobre o que o Senhor diz e agora, né? Poxa, a Rússia entrou em guerra com a Ucrânia, é a Terceira Guerra Mundial, o Senhor está vindo, é um arrebatamento, o que, é que eu tenho que fazer, como fica o meu coração, eu fico com medo, eu fico com ansiedade, eu fico calmo e continuo a minha vida. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Já vamos começar então com uma oração. Se você estiver aí já assistindo a gente, já feche seus olhos, vamos compartilhar desse momento juntos, tá bom? Senhor, obrigado, Pai, por essa oportunidade. Senhor, obrigado por esse momento, Senhor, que nós vamos aqui discutir um pouquinho sobre a palavra, sobre as coisas que virão, as coisas que irão acontecer, e que nesse momento, Pai, o Senhor nos use. O Senhor tem liberdade, o Teu Espírito Santo pode nos usar, que as nossas palavras não sejam nossas, mas que sejam Suas palavras. Se tem alguém que vai estar com ansiedade, alguém com medo, alguém muito preocupado com a situação, que o Senhor venha com aquela paz que excede todo entendimento, que a Bíblia, que os versículos bíblicos que nós iremos mencionar, que salte a nossos olhos, mas que entre como sementes no nosso coração, para que a gente não venha se amedrontar perante as coisas que estão acontecendo. O Senhor tem liberdade aqui, Pai, o Senhor sabe disso. Nós chamamos Jesus. Bom, gente, vamos lá. Assim como toda live, né, a gente tem um roteirinho que a gente vai seguir. Um dos primeiros pontos aqui que eu quero dizer é que nós entendemos que a igreja precisa ter uma voz perante tudo que acontece. Então, se o Congresso, um exemplo, o Congresso está aprovando uma lei que ela vai contra os princípios cristãos, contra a família, né, que a gente considera sendo a correta, a igreja precisa ter uma voz. A igreja precisa falar. E a nossa intenção hoje é exatamente falar sobre isso, porque a guerra ali na Ucrânia, ela remete aos fins dos tempos, né? A gente está num período muito delicado em que a gente está saindo de uma pandemia e logo em seguida, assim, a gente nem terminou a pandemia, ainda nem está tudo ok, as pessoas nem pararam de morrer. De repente a Rússia ali já começa a falar em guerra, já invade a Ucrânia, a gente vê vários inocentes morrendo e a gente fica, meu Deus, o que está acontecendo? O Senhor está no controle de tudo ainda? Por que o Senhor tem permitido isso? Algumas pessoas já remetem à volta de Jesus e já começam a falar, Jesus está voltando, e realmente está. E na onde a gente fica no meio de tudo isso? Então, assim, esse cenário que nós vivemos hoje, ele traz algumas implicações bíblicas, né? Porque nós temos a palavra do Senhor, que ela narra do início das coisas, do início da criação da humanidade até o fim da humanidade. Então, mais especificamente, nós temos o livro de Apocalipse, né? Apocalipse, essa palavra traduzida aí de uma forma mais simples, é como se fosse uma grande revelação, né? Algo grande que vai acontecer. E dentro da Bíblia, assim como todas as áreas de ciência humana, existe a teologia.
É claro que não somos todos teólogos, não devemos ser todos teólogos, né? A própria Bíblia deixa isso bem separado quando ela fala dos 5 ministérios: apostolado, missional, pastoral, evangelista e mestre, né? O mestre que seria essa pessoa que é teólogo, uma pessoa que é letrada. E a gente sabe que hoje na igreja tem isso. Existem teólogos e eles vão fazendo ali os estudos acerca de tudo que está escrito. É bom todo mundo sim ter um conhecimento de teologia, porque nada mais é do que você estudar Deus, né? Então, teologia é o estudo ali sobre Deus, então a gente busca respostas através da palavra do Senhor, respostas através das coisas que acontecem, e dentro da teologia tem o estudo de Apocalipse, né? Que está dentro ali de escatologia, que é o estudo do fim dos tempos, né? Então, toda essa narrativa de guerras, de rumores de guerras, de que o Senhor está vindo, ela está ali, é lógico que tem algumas passagens ali em Daniel, algumas passagens de profetas menores, mas a gente tem o plano todo do que vai acontecer em Apocalipse. Entrando para esse plano todo que irá acontecer em Apocalipse, existem algumas vertentes teológicas, ou seja, nem todo mundo concorda com a mesma coisa. Nem todo mundo lê Apocalipse da mesma forma. Nem todo mundo olha para um evento que Apocalipse está narrando e fala assim, olha, isso vai acontecer agora. Não, isso vai acontecer no futuro. Não, isso vai acontecer porque é um ciclo. Então, dentro do evangelho, dentro do cristianismo, a gente vê que existem N teologias, assim, né? A gente costuma dizer que não existe teologia, mas teologias, porque cada pessoa tem uma visão. E isso não acontece, que fique claro, isso não acontece somente no livro de Apocalipse. A Bíblia toda, ela tem alguns mandamentos, ela tem alguns textos que existem diversas interpretações. Tem a visão de Armínio, tem a visão de Calvino, né, que fala ali sobre a predestinação, se Deus escolheu um povo, se o povo eleito, se é algo específico. Então, o que eu quero dizer é que dentro de tudo isso se cabe muita interpretação. Então, é muito complicado. Talvez você que está nos assistindo agora, talvez você pense, poxa, eu não sei nada sobre Apocalipse, eu não sei nada sobre o contexto do que está acontecendo, mas é justamente esse conglomerado de visões diferentes que às vezes nos afastam até de nos aprofundar nesses temas, tá? Então, entrando mais precisamente agora no tema de Apocalipse, no livro de Apocalipse, tem 4 grandes leituras, visões que se fazem a respeito de Apocalipse, tá? Ou seja, são 4 formas que nós lemos Apocalipse, ou aquilo que está escrito. A primeira leitura é a preterista, a segunda leitura é a futurista, a terceira é a historicista e a quarta é idealista. Eu vou dar uma pincelada, tá, gente? Aqui o nosso intuito não é entrar muito na teologia, tá? O nosso intuito é falar de tudo de um modo geral. Então eu vou dar uma pincelada bem rápida para vocês, tá? A primeira visão, a preterista, assim, ó, os eventos descritos no Apocalipse se encontram no lugar por volta do momento em que a carta foi escrita. Ou seja, quando João ele escreveu o Apocalipse, ele estava escrevendo para um povo que acreditava no Senhor. Então essa visão os eventos estavam acontecendo ali, naquele exato momento muito próximo. Então quem tem essa visão, algum teólogo que tem essa visão, ele vai enxergar para o Apocalipse como algo que já aconteceu. Aí nós temos a visão futurista, que diz assim, os eventos escritos no Apocalipse são preditos para se concretizarem no futuro distante, pelo menos do ponto de vista dos leitores originais. Ou seja, quando o Apocalipse foi escrito, esses teólogos eles enxergam como algo que vai acontecer muito lá na frente, né? Algo que estava bem longe deles, né? Bem para o futuro mesmo. Aí tem a historicista, que é assim, ó, o Apocalipse descreve os principais acontecimentos da história, que se estende desde a morte à ressurreição de Cristo. Ou seja, você olha para Apocalipse não como ele predindo algo do futuro, mas como ele sendo coisas que aconteceram de Gênesis a Apocalipse, até o retorno de Jesus. Então é como se a leitura da Bíblia fizesse parte ali de Apocalipse. E por último, a idealista diz assim, ó, o Apocalipse não está falando de um tempo específico, está falando sobre um padrão de eventos ou tendências que serão repetidos ao longo da história. É como se você pegasse o livro de Apocalipse, tudo que está ali, o milênio, as testemunhas, né, os dragões, tudo que aparece ali, e você colocasse em vários ciclos que ficam se repetindo, tá? Então, assim, a gente já começa falando um pouco disso aqui, por quê? Porque cada pessoa tem uma visão. Cada pessoa tem uma visão. Dentro de cada visão ainda há discussões, né? Tem os milenistas, os pós-milenistas, né? Que fala do milênio. Tem os tribulacionistas, né? Como que é? Apóstolo
A gente vai passar pela grande tribulação, e o Senhor virá, ou o Senhor virá depois de Vamos sincero, não tem ninguém que bate martelo que consiga falar. É isso, não. É tudo de certa forma como estudo pra gente. E nós, já passando a palavra pro Alan, a gente tem geralmente, né? A gente estava vendo até um podcast de um rapaz aqui que a gente gosta, e ele estava falando algo que é bem interessante. Geralmente a gente tem a tendência a acreditar na visão de alguém que a gente admira. Então, se você gosta de um teólogo em específico, você vai tender a acreditar naquela visão dele de mundo, naquela visão dele do Apocalipse. É a mesma coisa de você gostar de um cantor. Nossa, eu gosto de tal banda. Qualquer música que eles fizerem pra mim é ótimo. Eles fazem uma música ruim. Se você for fã de carteirinha, você vai gostar daquela música. Então a ideia é que quando a gente gosta de alguém, a gente tem uma tendência a aceitar melhor a visão daquela pessoa a respeito daquele texto, né? Aí eu vou passar pro Alan para ele continuar, mas vai ser uma live bem extensa, tem alguns textos aqui que a gente vai ler, mas já vou passar a palavra pro Alan, porque eu já falei bastante, aí ele entra no tema dele, né, Alan? A gente fala extenso, mas não sei se vai. A gente as nossas lives naturais, ó, que a gente não tem assim, um tema tão poderoso, né, digamos assim, elas já são assim. Elas têm lá 1h30, 1h40, quase 2 horas. Gente, vai ter um ponto que a gente vai pegar bastante aqui, que é o ponto de quebrar alguns paradigmas, sabe? Tipo assim, algumas coisas que são desnecessárias. Eu acredito, eu vou continuar repetindo por algum tempo, e eu acho que eu vou repetir muito mesmo. Eu acredito assim que a igreja, ela muitas vezes, ela tem muita dificuldade com aquilo que a Bíblia não quer que nós tenhamos a clareza. A clareza, assim, o total daquilo, sabe? E esse assunto que a gente está falando, ele é um assunto que nitidamente, obviamente, a Bíblia não, Jesus não quer, Deus não quer que a gente tenha ali quando eu digo clareza, é a compreensão total daquilo, né? Antes de eu entrar nessa parte mais técnica, eu quero discorrer um pouquinho sobre isso, meio que ali uma introdução. Por quê? Porque a gente vê a Bíblia muito misteriosa referente ao final dos tempos. O que eu e o Rick, a gente entrou em concordância, o que a gente compreende referente ao tema. Cara, se a Bíblia, se Deus não chegou e escreveu pra gente de uma forma clara, é isso, isso, isso e isso, é porque é pra gente ter, digamos, uma ideia, Rick. Não sei uma ideia, mas assim, a gente ter um norte referente a esse assunto, né? E, por exemplo, se a gente for prestar atenção, a gente vai ver a própria Bíblia falando que nós não sabemos a hora, não sabemos o minuto, só Deus sabe o momento, né? Então aí é importante eu entrar nessa questão das dispensações. Mas assim, gente, o que a gente precisa, nessa introdução, o que a gente precisa se preocupar? A gente precisa compreender que realmente existem sinais. Se você for ler a Bíblia, se você for ler Mateus 24, que a gente vai ler agora, você vai ver que existem sinais, mas não existe ali a clareza total, e a igreja precisa aceitar isso. Se Deus quisesse que a gente tivesse uma clareza total, ele falaria, simplesmente colocaria na Bíblia, vai ser isso, isso, isso e isso, e acabou. E a própria Bíblia fala o porquê disso, né? Aí a gente vai discorrer um pouquinho quando a gente passar dessa parte um pouco mais, digamos, técnica, né? Então, sobre as dispensações. O que são dispensações? Elas são fases que a humanidade passou, né? Se você for verificar na Bíblia, existiu uma fase de inocência. Qual que é essa fase de inocência? Gente, eu só vou reforçar que a gente não vai conseguir estar lendo, tá? Então, a gente não vai conseguir ler nada aí, só a joinha mesmo, as coisas e tal. Os coraçãozinhos que sobe aí e tal. Então, você vai ver que existia uma fase de inocência, né? Que era ali antes do pecado, né? Antes do pecado existiu ali uma... Sabe o que eu fico preocupado? Se o povo tá dando risada da gente, essas coisas ali. A gente tá aqui tipo Jornal Nacional. Meninos, ajustem a câmera. O comentário tá em cima do Rick. Ixi.
O comentário tá vai ter que ficar assim mesmo, Betânia. Mas eu acho que o comentário dá pra tirar, mas como? Será que dá? Ixi, gente, eu não sei não. Acho que vocês conseguem tirar aí, não conseguem? É verdade, talvez porque como tá de lado, a gente não vai conseguir mudar muita coisa não, Betânia. Vai ficar em cima de mim mesmo. Sem problema não. Bora. Então, vai ter a fase da inocência. Aí o próprio Deus falou, né? Se vocês errarem, né? Se vocês comerem do fruto, digamos assim, vocês morrerão, né? Ou seja, a morte passará a existir, né? A morte passando a existir, a maldade e o pecado entra. Na primeira, a maldade e o pecado entra. A gente não consegue, com a natureza que nós temos hoje, não é possível que a gente seja eterno. Imagina um Adolf Hitler, né? Eterno. Imagina uns presidentes aí que estão começando guerras eternos, né? Então você já começa a verificar aí como que funciona essa questão. Então, como existiu o pecado, existiu o erro, foi preciso existir a lei, né? Por que que existe a lei? A lei nada mais é do que para... como é que fala quando com árvore lá? Para cortar o que o pecado vai saindo. Então existe ali um modelo, né? Que não mata, não rouba, não adultera, não levanta falso testemunho, não faz nada disso. E quem fizer diferente disso, quem cometer o pecado, quem errar, precisa a lei ali. Então Deus veio com a sua lei, Deus veio ali com um conjunto de leis, de normas ali para poder guardar o seu povo da total promiscuidade, para guardar o seu povo ali, digamos, do caos, para guardar a humanidade, porque a verdade é essa: se não existir a lei, a humanidade acaba. A verdade é essa, né? Tipo assim, cada um faz o que quer, e cada um olha para si, e quem tem mais poder lança um míssil, uma bomba maior e tal. Então precisa ali ter a lei para coordenar isso. Então essa é a segunda dispensação, tá? Foi a segunda dispensação, né? Essa dispensação da lei, eu vou falar que a gente vai para a próxima dispensação, que é a dispensação da graça. Mas não significa que a gente não tem mais leis, tá? A gente não tem mais normas, né? Não significa, eu sei que não precisa falar, mas como vai para o YouTube, né? Graças a Deus a gente não chegou nessa fase ainda, mas Luiz Hermínio fala dos infernautas, né? Que pega ali as coisas, os pedacinhos e tal. Mas aí tem, por exemplo, aí vem a próxima fase, que é a fase da graça, né? Então existe ali normas, existe ali, né, uma forma correta, porque ainda existe pecado, porém agora Jesus veio. A graça, ela não é somente nesse contexto de ter pecado ou não ter pecado. A graça, ela veio como uma salvação, um favor imerecido. Então é um acesso para que a gente possa aí alcançar a salvação. Por que existem todas essas dispensações? Todas essas dispensações, elas existem com um intuito. Quando o homem errou lá atrás, Deus já veio com um plano de salvação, que aí começou aí todas essas dispensações. Começou a lei. Hoje, nesse momento, 2021, nós estamos na dispensação da graça, tá bom? 2021, essa é a dispensação. Posterior a essa dispensação, qual é a próxima fase? Agora atenção, que essa daqui talvez seja, no momento, seja aí o que mais vai vir ao caso dessa live, tá? Que é a próxima fase que a gente vai entrar, né? E a próxima fase que a gente vai entrar é a fase do arrebatamento. Vai ter ali o arrebatamento, tá? Jesus vai voltar para buscar a sua noiva. Então a gente precisa, aí a gente começa a compreender até onde a gente precisa saber, sabe? Tipo assim, a Bíblia traz detalhes. Sobre o arrebatamento, ela traz detalhes, né? Vão estar dois no campo, vai subir um, vai ficar o outro, né? A gente vai ver lá as parábolas, por exemplo, das 10 virgens. A gente vai ver diversas situações ali, né? Então, a gente precisa... O que a gente precisa saber sobre o arrebatamento? Aí entra o que o Henrique falou.
pré-tribulacionismo e pós-tribulacionismo, né? Aí tem pessoas que creem, cada um crê de uma forma. Eu vou falar o que eu creio, que o Rick crê. Uma outra coisa que todos nós aqui precisamos compreender. Esse é o exemplo que eu tenho que você pode usar para a sua vida. Eu já tive aula com 3 doutores. Doutor é um cara que já estudou teologia por no mínimo 25 anos. Nenhum deles fala a mesma coisa. Mas não é tipo assim, mais ou menos. É assim, ó, um para lá, outro para cá, outro para outro lado. O que eu preciso compreender hoje? Eu preciso compreender que Jesus vai voltar para buscar a sua noiva. E quem é a noiva de Cristo? Somos nós. Olha, saiu. Consegui. Gente, agora a gente não ouve mais vocês. Glória a Deus. Agora a gente não lê mais. Não lê. A gente já não estava lendo mesmo, então tá bom demais. Consegui, Betânia. Me desculpe, dava para fazer mesmo. Meu Deus do céu. Então, gente, no arrebatamento, aí vai se dividir em 2 formas. Céu e terra. Aqueles que forem arrebatados, eles estarão no céu com Cristo ali por 7 anos. Aqueles que não forem arrebatados, quem são aqueles que serão arrebatados? Aqueles que aceitaram ser arrebatados, aqueles que aceitaram a graça, aceitaram o favor de Cristo. Nesse momento que nós estamos com a graça o tempo todo falando pra gente. E aí, vamos aqui a live, né? As mensagens, Deus falando com a gente. Quem aceitou isso durante esse período vão ser aqueles que serão arrebatados. Então serão 7 anos para aqueles que são arrebatados, que ficarão aos céus, e serão 7 anos, os mesmos 7 anos, tá? Em paralelo na terra, que vão passar assim, tá? E desses 7 anos, 3 anos e meio serão de bênção, né? E aí entra, Rick, eu não sei se a gente já vai começar já a atravessar as coisas, né? Mas aí entra assim o seguinte: o mundo ele vai estar em um caos, né? E aí não vamos entrar nos detalhes de Apocalipse, mas quando o mundo tiver um caos, vai vir um que vai solucionar tudo. Por exemplo, Rússia, lá vai míssil. Estados Unidos, lá vai míssil. Chega um cara e fala: opa, peraí, gente, vamos resolver isso aqui? Vamos ficar todo mundo em paz? Vai você para lá, Rússia, e você para cá. Organiza tudo. Nesse momento, ao meu ver, a igreja não estará mais na terra. Já haverá o arrebatamento, inclusive toda essa tribulação, ela também vai ser por conta do arrebatamento, toda essa bagunça que vai acontecer, tá? Acabou isso. Aí aqui, gente, eu vou ser bem objetivo, não vou nem ficar discorrendo, porque aí são assuntos que não acho que foge bastante, entra mais numa parte de estudo, não daquilo que a gente quer, essa parte técnica da live. Parou-se, é uma grande guerra, as pessoas vão atacar, todo mundo vai se direcionar para Israel. Isso a igreja já no céu, é bom frisar, com Cristo, nas bodas do Cordeiro lá, tá? E guerra, todo mundo contra Israel, a igreja vem com Jesus, a Parose é isso. Inclusive a próxima a próxima série que a gente vai fazer é em cima dessa visão da Parose, porque foi um momento eu vindo ali dirigindo e Deus me deu ali me mostrou um céu muito bonito e parecia que me lembrou muito ali a Parose, aquilo que eu desenhei no meu coração referente a isso. Então Jesus vai vir com a igreja, vai vencer ali essa guerra, vai resolver tudo ali. Após isso, milênio, são 1000 anos na Terra. Nesses 1000 anos vai ter uma outra grande guerra, uma outra grande matança. Após isso, juízo final. No juízo final, como que vai ser? Na escola eu achei uma coisa bem interessante aí, que o pessoal falou, mas no juízo final, quem foi arrebatado vai ter o risco de... Eu falei, não faz sentido, né? Que aventureiro é esse, né? Arrebatamento, vai juízo final... Voltar, dar um docinho do céu e depois tem que descer. Deixasse aqui, que pelo menos aqui eu tentava alguma coisa, né? E outra coisa, para o cara não ser arrebatado depois do milênio, tem outro problema ainda. O cara errou no céu. Verdade. Lá com Jesus na boda, aquela coisa linda. Umas lições complicadas. Cara, eu falei, rapaz, cara, eu vou te falar. Juízo final,
Última dispensação, Jerusalém Celestial, Rick. São essas as dispensações que a Bíblia traz, e eu quero só, antes de passar para o Rick, explicar por que a gente trouxe essas dispensações. Porque é justamente isso que eu entendo, sabe? Que a gente precise de fato, que a igreja precise de fato. A igreja precisa saber como foi, como está sendo e o que vem pela frente. Todos nós precisamos aqui ter ciência de que a próxima fase que nós vamos ter é o arrebatamento. Aí a gente, nos próximos tópicos, a gente vai dizer aí o que a gente pensa a respeito, mas já adianto que a gente pensa que a gente não sabe, não adianta ficar tentando, senão já teve uma parte de gente que foi envergonhada, já teve inclusive uma religião que já foi, para mim é uma vergonha, né? Eu chegar e falar, gente, seguinte, Jesus vai voltar tal ano. E foi 2 vezes. Duas vezes. Jesus vai voltar tal ano. Aí fica todo mundo lá esperando. Aí, tchau, não volta. Não, errei aqui os cálculos, vai voltar tal ano. Não volta. Se Deus está falando que ninguém sabe, por que a pessoa vai chegar e ficar chutando lá, né? Isso para mim é uma vergonha. Eu não entraria numa situação dessa, mas nem pago. Nem para, sei lá, acho que nem para trabalhar lá dentro. Fala, vou prestar um serviço. Não, deixa isso para lá. Então, é importante a gente ter essa visão macro aqui. Aí a gente vai discorrer um pouco mais sobre o assunto, né? Gente, e é bem interessante que o Alan ele começou a falar da questão da clareza. E isso é bem legal, porque a gente vê que o livro de Apocalipse ele não foi escrito para nos dar exatidão. Né? Logo no comecinho de Apocalipse 1, isso também no comecinho, Apocalipse 1, nos 3 primeiros capítulos, eu vou ler aqui para vocês o que fala. Diz assim, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, o seu servo. Até aí, tranquilo, Apocalipse foi dado ali para João, para que João escreva e para que ele passe para os servos. Aí diz no 2, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Está falando dele, né, do que aconteceu com ele, o testemunho de Jesus que ele teve. Agora, preste atenção no versículo 3. O versículo 3 diz assim, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Aqui já está fazendo uma separação. Aqui não está falando assim, olha, que você precisa saber a exatidão, você precisa meditar, porque a palavra do Senhor fala diversas vezes para a gente meditar na palavra do Senhor. Mas aqui está falando para você guardar no coração. Quando fala guardar no coração, é um sentimento que você tem que ter de que essas coisas realmente irão acontecer. Mas você não precisa necessariamente saber a exatidão das coisas. Quer ver? Vamos falar um pouquinho sobre... Né? Todo mundo fala ali de Mateus 24, né? A gente vai ler aqui rapidinho. Eu já leio esse contexto. Não, acho que eu vou ler agora. Mateus 24 diz assim, eu vou ler um pouco acelerado, tá, gente? Só porque é bastante coisa aí fica mais rápido, tá? E diz assim, Mateus 24 diz assim, e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra e que não seja derrubada. E ele estava falando de um tempo próximo, porque o templo realmente foi destruído depois. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegando-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo, dize-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus respondeu e disse-lhes, acautelai-vos, ou seja, calma aí, gente, respira, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvires de guerra e de rumores de guerra, e olhai, não vos assustei, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, peste, terremoto em vários lugares, mas todas essas coisas são os princípios de dores. Então vos hão de entregar para ser desatormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Se a gente lê isso daqui, parece que a gente está lendo de hoje, porque hoje tem terremotos, né? Talvez
Óbvio que não é uma... Assim, todo ano tem, mas esses que devastam a cidade, geralmente é um a cada 2 anos. Nós temos fome, nós temos pestes, porque a peste aqui é o Covid. Hoje a ciência dá nome para as coisas. Mas nesse contexto aqui, o Covid é uma peste. E a nação se levantará contra a nação. A gente está vendo claramente a Rússia... A gente pensa agora. É agora, né? Só que, gente, vamos pensar um pouquinho no passado. Vamos pensar coisas que a gente não pode... Porque, assim, eu acho que a igreja ela precisa lidar com as coisas de uma forma madura e sábia, né? Tem muita gente que olha as coisas que estão acontecendo e já começa, Jesus está voltando, o Senhor está voltando. Gente, Ele está voltando. E isso é muito bom, porque se uma narrativa dessa, que o Senhor está voltando, uma pessoa fica com medo, se acerta e fica tudo certo com Jesus, amém, serviu para o propósito. Mas a gente precisa ser sábio. Se a gente for analisar a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, a gente vai ver também que teve peste no meio, teve terremoto há muito tempo atrás, tem um terremoto que teve, se não me engano, no México, não lembro direito, mas tipo assim, foi o maior de escala e foi lá em 1900 e bolinha. Então assim, foi 1910, por aí. Então hoje não teve terremoto que chegou aquilo lá. Então assim, se a gente analisa a Primeira Guerra e a Segunda Guerra, vamos parar para pensar nos judeus, né? O jeito que ele estava sofrendo lá. A gente sabe que o judeu, ele não é... hoje, né, tem o pessoal que é o judeu messiânico, mas naquela época não. Então vamos supor que tinha algum crente ali que era de outro país, de outra nacionalidade. Cara, ele ia ler a palavra, ele ia pensar assim, não, peraí, isso é o fim. Jesus está voltando já. E aí o ser humano tende a se desesperar e a gente toma as ações muito rápidas, sem ter um pouco de cautela. Então, assim, já teve outras grandes guerras, assim como que foram bem piores, né? Quer dizer, a gente não sabe, a gente sabe que Deus está no controle, mas não sabe o que vai se dar daqui para frente. Se o Putin lá, aquele ditador doido, vai soltar uma bomba, se ele não vai, se ele vai mexer com a arma nuclear, que a gente sabe que o negócio está feio e delicado, é isso que a gente está vendo. Mas o que eu quero alertar é, já teve outras guerras, então tudo que aconteceu, eu acho que assim, a partir do momento que Jesus morreu, já começou a se anunciar o fim. Porque depois Roma perseguiu a igreja. Cara, se a gente for parar para pensar o que Roma fazia com os cristãos, tá aqui, ó, eles vão matar vocês, vão perseguir vocês pelo meu nome. Se a gente for um pouquinho estudar a história da igreja, a gente vai ver coisas absurdas. Eles jogavam os cristãos ali no Coliseu. Hoje em dia todo mundo acha bonitinho. Ah, o Coliseu ainda tá de pé, metade dele caiu, a outra metade está em pé. Mas, gente, se a gente for ver a história dos mártires ali, são coisas terríveis. Você pegar um crente e jogar ele lá pro leão devorar. Então, assim, hoje se faz isso? Faz de outras formas. Então, assim, o que eu quero dizer é, todo esse cenário global, ele fala da volta de Jesus, mas não é agora. Não é especificamente agora. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. A gente tem, as pessoas têm essa mania de ser um pouco alarmista. Quando começou a pandemia, a primeira coisa que o pessoal fez foi correr para as prateleiras. Comprar arroz, comprar feijão. Aí todo mundo já começa assim, meu Deus, não vai ter comida, o que está acontecendo? O mundo vai acabar. E já falava, não, o mundo não vai voltar ao normal, não vai ter como mais as pessoas... E já está voltando ao normal. Então assim, a gente saiu de 0 a 100 e de 100 a 0 muito rápido. Muito rápido. Foi muito rápido. Então a gente já está assim numa certa normalidade. Ainda tem as coisas... E logo vem a guerra. Então, gente, Apocalipse não quer deixar claro quando vai acontecer. Apocalipse quer deixar claro o que vai acontecer. Até porque a própria palavra de Deus mesmo... Deixa eu ver se eu separo... Ó, se a gente separou o texto aqui lá em Mateus, ainda no 24, só que mais para frente, no versículo 36 e 39, diz assim, ó: quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente ao Pai. Olha o que Jesus está falando. Ele não sabe. Ele falou assim, ó, vou ler de novo. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, que estão lá do lado do Senhor, do lado do trono, nem o Filho, somente o Pai. Então, assim, se nós formos analisar isso, a gente vai ver que não era a intenção de Deus revelar o dia e a hora exata. Porque, gente, a própria palavra do Senhor fala. Se você soubesse o dia que o Senhor vai vir, e você sabe da graça, que a gente lembra ali de Dimas, né, que estava com o Senhor. Subiu ali o Senhor no meio e tinha 2 bandidos ali com ele. Dimas olhou para ele e falou assim, Senhor, cara, você não fez nada, lembra-se de mim no paraíso. Foi isso. E ali naquele momento o Senhor falou, certamente estará comigo hoje no paraíso. O cara tinha, para pensar na graça do Senhor, ele tinha dedicado a vida dele a fazer coisa errada. No momento de morte ele lembrou do Senhor, o Senhor olhou para ele, teve compaixão dele e ele inaugurou o paraíso. Um ladrão. Então, assim, se nós soubéssemos de quando ia chegar, será que você não ia dar uma relaxada?
Será que você não ia falar assim, eu quero fazer um monte de coisa errada mesmo? Vou fazer, porque o Senhor vai voltar em 2032. Aí já sei, quando chegar em 2031, aí eu me arrependo, eu vou para a igreja, eu começo a fazer tudo certinho, ajudar todo mundo, aí o Senhor vai me perdoar e eu vou para o céu. Então assim, não é a intenção do Senhor nos mostrar o dia e a hora. E a Bíblia prova isso várias vezes. Então assim, esses eventos que nós falamos em Apocalipse, eles não são eventos, são eventos para que a gente saiba o que vai acontecer, mas não quando e no momento exato que pode acontecer. Se nós olharmos ali os cristãos do primeiro, os próprios apóstolos, né? Eles acreditavam que veriam a segunda volta do Senhor. Eles constantemente falavam disso, né? Venderam as coisas. Venderam as coisas, porque eles achavam que, o Senhor vai voltar. Então, assim, que sentido faz eu ter meus terrenos, eu ter meus cavalos, eu ter meu gado, eu ter minhas... Não, vamos vender a todo mundo porque é chegado o reino do céu, a gente vai para o céu, o que está aqui é passageiro. Então, eles já tinham essa visão, gente, se passou 2000 anos. Poxa, na história da humanidade, 2000 anos é muito tempo. Então, assim, talvez é até um tempo que as pessoas já estão desesperançosas, né? Vendo toda a questão política se formando. Então, assim, o Senhor ele pode voltar daqui 1000 anos, quanto ele pode voltar daqui 2 anos, quanto ele pode voltar daqui 10 minutos. A gente nunca sabe. Vai só, estamos em live, sobe todo mundo aí. Todo mundo, a gente, quem está assistindo, vai embora. A gente ri, cara, mas é exatamente assim. Isso é real. É exatamente assim exatamente assim que pode acontecer. Então, assim, tem até um texto aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não, acho que eu não separei. Mas tem aquele texto, né, que fala que se vocês estarão se dando em casamento, outros estarão no campo, outros estarão dormindo. Ou seja, quando a palavra do Senhor está falando isso, ela está falando que, gente, a gente não vai esperar. Aquele texto que você consegue achar? Aqui é Lucas 2, aí pra gente aí. E Jesus disse ainda, fiquem preparados para tudo, estejam com a roupa bem presa com o cinto e conservem as lamparinas acesas. Isso aqui mesmo. Sejam como os empregados que esperam pelo patrão que vai voltar da festa de casamento. Logo que ele bate na porta, os empregados vão abrir, ou seja, estejam espertos, né? Ficar alertas, né? Felizes aqueles empregados que o patrão encontra acordados e preparados. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O próprio patrão se preparará para servi-los, mandará que se sentem à mesa e ele mesmo os servirá. Aí isso aqui já é um arrebatamento, né? Quando a gente subir. No arrebatamento, né? Eles serão felizes se o patrão os encontrar alertas, mesmo que chegue à meia-noite ou até mais tarde. Isso daqui, mesmo que seja à meia-noite ou até mais tarde, mesmo que chegue no último momento, sabe? Quando é assim, é mais ou menos nesse lembrem disto, se o dono da casa soubesse a hora que o ladrão viria, não o deixaria roubar a sua casa. Vocês também fiquem alertas, porque o Filho do Homem vai chegar quando não estiverem esperando. Tá vendo, gente? Se a gente vê, quando não estiverem esperando. Você está vendo? A ideia do Senhor é com que o arrebatamento chegue num dia que a gente realmente não espera. Isso é muito... Se você for pensar, logicamente, por esse tempo de guerra não vai ser. Exatamente, porque logicamente, é o tempo que, assim, gente, imagine se houvesse um grande sinal. A Bíblia tivesse escrito assim, eu ia falar a Lúcia converter em sangue, né? Mas realmente está na Bíblia. Então assim, gente, imagina se tivesse um grande sinal. Se de repente na Bíblia tem um versículo que fala assim, no último dia o sol vai ficar azul. Mas é pior que tem da lua, né? Mas tudo bem, de repente o sol fica azul. A gente já vai estar, meu Deus, o Senhor está vindo, vamos se reunir aqui, vamos estar juntos, vamos ceiar, porque o noivo está chegando. Mas a ideia não é essa. Por que a ideia não é essa? Porque o Senhor quer que a gente se relacione com Ele com pureza. Quer que a gente se relacione com Ele com sinceridade. Não quer que a gente se relacione com Ele de uma forma forçada. Por que forçada? Quando fala do dono, é simples. A gente vê geralmente... Eu vou falar filme americano, né? Porque filme brasileiro a gente, sei lá, é outros contextos. Mas assim, filme americano sempre tem aquela história de o pai vai viajar, deixa a casa na mão do adolescente. Aí o que o adolescente faz? Vamos fazer festa, liga para os amigos da escola, liga para todo mundo e faz aquela festona. E sempre o pai perde o voo, o carro quebra, chega lá no meio, chega lá, tá aquela bagunça. Aí pronto, chama a polícia, acontece um monte de coisa, a criança lá, o jovem adolescente fica de castigo.
Mas isso é muito legal porque isso revela o coração da criança com a casa, o coração do adolescente. A visão dele foi assim, poxa, eu estou nessa casa aqui, que o meu pai me deu, por herança. Eu vou zelar por ela, eu vou cuidar dela. Eu posso fazer uma festa, mas eu vou chamar amigos que não vão destruir a minha casa, que não vão fazer coisas que não devem, né? Então, nesse contexto, se revela o coração do adolescente. Ou seja, a primeira oportunidade que ele tiver, ele vai destruir a casa do pai com uma festa. E é exatamente esse o contexto. Como que está o seu coração? Será que se Deus fala que ele vai vir amanhã, você não vai forçadamente amar ele? Será que você não vai forçadamente fazer as coisas para ele? Ou será que você vai manter o seu coração atento porque você quer de fato se relacionar com ele? E lembrando que a vida só com o Senhor não é só essa vida que a gente tem que realmente de fato ficar esperando as coisas acontecer. O Senhor, Ele quer que você esteja exatamente do jeito que você está quando Ele voltar. Ah, eu estou dando muita atenção para o meu filho, eu estou dando muita atenção para minha esposa, eu estou dando muita atenção para o meu familiar. É isso que o Senhor quer que você faça. E é isso que é estar preparado para o Senhor. É você continuar vivendo exatamente da forma que você está vivendo, dando atenção para os seus, porque isso é bíblico. Isso é louvável, você ter uma vida com a sua família, com seus amigos, estar junto, né? Porque assim, eu falo isso, gente, porque tem algumas pessoas que são extremamente religiosos e colocam muito peso naquilo que não é para ter peso. Sabe, realmente, as coisas do Senhor não devem ser pesadas para ninguém. Ele fala, olha, o meu fardo é leve, você vai pegar a sua cruz e você vai carregar. Você vai ter que morrer na cruz comigo. Você vai ter que deixar sua velha criatura, vai ter que deixar os seus pecados para trás, você vai ter que deixar os seus desejos carnais, você vai ter que deixar a sua vida, os seus familiares. Se eu falar para você que eu quero você lá na África, você vai fazer tudo isso. Mas o meu fardo é leve. Quando você tiver no seu tempo de descanso, você vai ter o que você precisa. Você vai estar com a sua família, você vai ser bem abastado naquilo que você precisa. Suas necessidades vão ser supridas porque você está olhando para o reino, não para a terra. Então o Senhor quer que a gente viva exatamente dessa forma. Então, quando a gente olha para o arrebatamento, a gente já começa a ficar preocupado, pensando o que vai acontecer. E, meu Deus, gente, o que a gente precisa entender é que o Senhor vai voltar. E isso tem que ser o maior desejo do seu coração. Quer ver? Vamos fazer um teste rápido. Você aí que está assistindo a gente, ou assistindo posteriormente no YouTube. Pensa agora, se o Senhor voltar hoje, você fica feliz? Já parou para pensar? Será que você falou, não, eu acho que não. Porque talvez você está preso a alguma coisa na terra, que às vezes você está preso a alguma coisa dentro de você. Ou será que eu só ter mencionado isso, o seu coração já se encheu de alegria? Sabe? A gente vive num contexto de humanidade muito complicado. A gente vê fome, a gente vê guerra. E, gente, e outra coisa aqui, eu vou até atropelar um pouco aqui o contexto do que eu estava falando, porque veio aqui na cabeça agora. Quando a gente pensa em guerra, quando a gente pensa em maldade, a gente esquece das consequências do pecado. Porque a gente olha para tudo isso e muitas vezes se questionar, cadê Deus? O que Deus está fazendo? Deus não está vendo lá o pessoal da Ucrânia sofrer, Deus não está vendo lá o Talibã dominar o Afeganistão, Deus não está vendo aquelas crianças sofrendo na África, Deus não está vendo as pessoas morrendo de Covid. Gente, é o pecado. A Bíblia deixa bem claro que o salário do pecado é a morte. Então assim, tudo que acontece hoje é consequência do pecado. Os próprios eventos de Apocalipse são por causa do pecado. Porque se não tivesse ocorrido o pecado, a gente estaria, sei lá como, não sei, é um negócio muito doido imaginar antes do pecado, porque a gente é acostumado com essa realidade. Então, pós também, depois do pecado também é a mesma coisa. Não consegue imaginar, a gente não consegue. Por exemplo, quando a gente pensa em céu, a gente já pensa, sei lá, Deus lá no trono dele, oh Deus poderoso. A gente só que não consegue, porque quando a gente pensa isso, às vezes soa até como uma estranheza, porque a gente vê a liberdade que a gente tem aqui. Agora, gente, se não do mundo que a gente está é imperfeito, o príncipe desse mundo é Satanás. Aqui a gente já tem liberdade, imagine no céu. Imagine como vai ser maravilhoso estar lá com o Senhor, estar nas bodas com Ele. Por isso que existe ali as parábolas das 10 virgens, ou seja, elas não estavam preparadas. A nossa obrigação é manter o azeite pegando fogo, é isso. Ah, tá vendo arrebatamento? Gente, nunca tome nenhuma ação na sua vida achando que o Senhor vai voltar amanhã. Não, mas todas as suas ações têm que ser direcionadas para que esse momento aconteça. Porque se você vai tomar uma ação achando que ele vai vir amanhã, talvez você vai extrapolar. Consegui entender, né? Entendi. Separar. Se você toma uma ação emergente, você acha que o Senhor vai vir amanhã e você não sabe o que vai acontecer. Não, mas viva achando que o Senhor vai voltar a qualquer momento.
Se você viver achando que o Senhor vai voltar a qualquer momento, a gente vai sempre fazer as coisas da maneira certa. Então, assim, os eventos de Apocalipse, eles não são para nos falar exatamente quando vai ser. Mas ele está falando que vai acontecer alguma coisa. Agora, lá tem diversas interpretações. O que é a virgem que subiu lá do oceano e apareceu, que é uma nação, é um reino futuro? Gente, existem N interpretações. Eu confesso, eu gosto de estudar, mas toda vez que eu vou estudar escatologia parece que dá um nó na minha cabeça, vira uma bagunça, uma salada. Eu não sei se está falando de Roma, se está falando da Europa, se está falando da moeda lá. Gente, é uma bagunça. Então, assim, e é claro, eu não estou falando que é uma bagunça na minha cabeça, mas que a gente não acha um sentido ali. A gente acha sim um sentido, mas o coração do crente tem que ser em Jesus. Eu não quero nem estudar sobre isso. Gente, assim, nós aconselhamos estudar, você mesmo estudar, pegar a ordem dos... Aliás, não só Apocalipse, mas toda a Bíblia, né? Porque é muito bom, porque a Bíblia, quando você começa a estudar, ela é uma luz, assim, ó, forte, brilhando na sua mão e não vai deixar ninguém te enganar. Então, se você, de repente, lê um texto, aí tá eu e o Alan falando uma coisa aqui, de repente você, opa, peraí, Henrique, não é bem assim, não. Eu li o texto lá, eu vou falar, poxa, é verdade, irmão, desculpa. E é isso, porque é uma proteção para você proteger o Senhor dentro de você. Agora, tudo isso, toda essa leitura escatológica, que é estudo do início, do fim, das coisas do fim, é tudo pra gente saber que algo irá acontecer, pra gente ficar ligado, pra gente ficar esperto. Por exemplo, eu tô falando dos contextos de guerra, mas eu também não tô falando que a guerra de hoje, a pandemia, não tá anunciando o fim. Está, porque é nítido. Se eu falar pra vocês que a guerra da Rússia contra a Ucrânia e que o Covid não está anunciando o fim, eu tô negando o texto que eu acabei de ler, porque diz rumores e rumores de guerra, pestes, nação contra nação. E fome, olha o que a gente tá vendo no Brasil aí, devido à questão da pandemia. Então, tudo isso sim está anunciando o fim. Mas o nosso ponto é que da Segunda Guerra Mundial também tinha isso. A China, quando o Japão invadiu a China, eles também sofreram muita fome. Tem até inclusive a própria Ucrânia, quando era da União Soviética, quando o Stalin lá estava dominando lá, ele fez a Ucrânia passar fome, porque ele pegava todo o alimento da Ucrânia, mandava para o governo e eles morriam lá. Então morreu muita gente de fome também na Ucrânia. Tipo, mais ou menos o que aconteceu ali no Holocausto também aconteceu na Ucrânia nessa época. Então assim, tudo isso está predindo o fim. Tudo isso está falando que sim, o Senhor vai vir. Então, hoje não é para a gente alarmar o nosso coração e falar, o Senhor vai vir amanhã, mas sim, tudo isso que está acontecendo hoje também está predindo a volta do Senhor. Então, assim, já para passar para o Alan aqui, né? O que a gente precisa entender é que os eventos de Apocalipse, os eventos finais, não são para nos dar medo. São para nos trazer clareza a respeito do que irá acontecer e para a gente se manter cada vez mais firme. Lá no texto que eu li, diz assim, aquele que perseverar até o fim será salvo. Irmãos, eu não sei vocês, mas quando falo em perseverança, eu penso em algo duro de conquistar. Perseverança não é uma coisa fácil. Tipo, perseverança é assim, cara, eu vou entrar nessa cidade, aí você tenta entrar, um menino vai lá e bate em você. Você vai desistir ali? Não, você vai perseverar, você vai de novo. Aí um menino maior vai bater em você. Igual eu falei de entrar na cidade que eu lembrei de Paulo. Que ele entrava, apanhava, saía e voltava. E aí depois você vai perseverar até ser um gigante. Aí você vai ver um gigante e você fala, não vou entrar nessa... Não, vou ficar aqui, vou perseverar. Aí você passa aquele gigante e vai até o fim. Isso quer dizer que as coisas não serão fáceis. Gente, tudo que a gente está vendo hoje é para desacreditar o cristão. Pesquisa no Google, você vai pesquisar assim, arrebatamento. Vai aparecer um monte de doutrina, de um monte de igreja, um monte de gente falando sobre arrebatamento. Só que você vai ver que os sites não são muito assim conhecidos, não é aquela grande mídia. Se você pesquisar lá, vida extraterrestre, todos os sites famosos do mundo estão falando alguma coisa. Por quê? Porque essa narrativa que o mundo quer. É muito mais fácil falar que existe um outro povo, que existe ET, do que falar sobre a realidade na luz da palavra. Então, assim, eles não dão muita credibilidade para isso, mas um dia eles vão ter que dar credibilidade. Mas é essa a questão, os eventos de Apocalipse são para trazer clareza e tranquilidade no Senhor, não para desesperar a gente, né, Alan? Exatamente. Cara, vou tentar aqui organizar tudo, mas tem uma coisa assim, Henrique, tipo, que nossa, bateu forte. Porque, assim, a gente precisa compreender... na luz da palavra, igual você sempre fala, qual a intenção de Deus em não nos dar essa clareza? Por quê? Porque a primeira impressão que se fica
pode ser aquela impressão tipo assim, Henrique, poxa, Deus quer que a gente, tipo assim, que a gente se sinta ameaçado. A impressão que vem na mente de quem não raciocina a respeito é essa. Mas se a gente for ler tudo que a gente leu aqui, se a gente for raciocinar sobre tudo isso, a gente vai perceber que é muito pelo contrário, que na verdade o que Deus quer? Deus, ele quer o seguinte, que não tem jeito, Jesus vai ter que voltar para buscar a igreja. Esse é o plano de salvação, é isso que precisa acontecer. Então, já que não tem jeito, eu não vou deixar saberem, porque eu não quero que eles se preparem, pegou? Eles se preparem um pouco antes, não. Eu quero, quem será arrebatado é aquele que vive. É aquele que vive, é aquele que, igual você falou aqui, né? Cara, vamos viver as nossas vidas. Talvez hoje no Brasil, o viver as nossas vidas é a gente continuar. Tranquilo. Sabe? Vai ter um impacto aqui, um impacto ali, vai ter o impacto. Agora, os cristãos da Ucrânia, o viver a vida deles já é diferente. Né? Eles estão com o joelho no chão, eles estão ali clamando por uma provisão, eles estão vivendo coisas. Eu imagino, eu tenho certeza no meu coração que aquele que é fiel, ele está vivendo coisas ali que depois a gente vai escutar as histórias, que agora está mais fácil, né? Antigamente a gente... Depois vai fazer um monte de filme, igual na Segunda Guerra. Exatamente. Um monte de filme aí de Deus livrando o pessoal. A gente vai saber das histórias, né? É um momento assim, deplorável, é um momento ruim lá. Então é isso o que eles precisam viver, sabe? Gente, já está mais do que provado. E eu não vou entrar na estatística daqueles que ficam ameaçando as pessoas para se converterem. Porque não é isso que a Bíblia quer. Não é isso que a Bíblia está falando. Porque parece que é isso, né? Fica com a lamparina acesa, fica com isso, fica com aquilo. E aí já contradiz totalmente, porque Deus enxerga o coração, Deus sabe quem está com ele por conta de salvar, porque está com medo de ser salvo, e quem está com ele porque realmente o ama, porque realmente quer ter, né, um relacionamento sincero com Deus. Né? E assim, gente, uma coisa que eu vejo muito nos status, né? Aparece, a lua começa a aparecer alguma coisa na frente, já começa. Aí guerra, e peste, esse monte de coisas. Cara, eu me recuso a ser essa turma. Mas o que eu aceito ser? Justamente tudo isso que a gente está falando aqui. O que para mim precisa ser feito? Igual o Rick falou, realmente. Pode ser que seja? Pode ser que seja. Mas eu não posso ficar ali, eu não devo ficar ali, eu devo fazer o quê? Viver a minha vida. Viver a minha vida. No momento em que vier ali o arrebatamento, pronto. Sabe, eu estou preparado. Yala, você está sem pecado? Não existe isso na Bíblia. Eu estar sem pecado, existe eu estar vigilante. Né? Isso. Não entendi. Não precisa ter Jesus se você consegue não ter pecado. Então, não precisa ter Jesus. Exatamente. Então, eu tenho pecado, mas só que, cara, eu aceitei o favor dele. Eu não quero magoar ele. Eu não tenho prazer nenhum em fazer qualquer coisa que esteja fora daquilo que ele quer para a minha vida. E isso é o suficiente. Isso significa que eu não vou errar, que eu não vou falar uma palavra que não devo, que eu não vou tomar uma ação que eu não devo, e eu vou ter momentos na minha vida que eu não vou ter. Eu não estou isento disso, que não vai ter guerra aqui no Brasil. A gente não está isento disso, né? A gente não está isento disso. Porém, Deus enxerga aquilo que está no nosso coração. Deus enxerga aquilo que está no nosso coração. A gente já deixou muito claro aqui que Deus, ele não tem a intenção de ameaçar. Então, sabe, cara, isso é ridículo. Isso é ridículo. Pessoas se utilizarem disso como uma arma, como uma ameaça. Deus não quer pessoas que aceitem ele por medo, pela misericórdia. Que Bíblia será que eu estou lendo, né, Rick? Desculpa o tom meio de indignação, mas realmente, né, se você for pensar, para você se indignar. Porque Deus está falando que não quer esse cara. Não quer esse cara não, né? Não quer dessa forma. Deus não quer dessa forma. Ele quer que você o ame.
que não seja um fardo, sabe? Essa questão, né? Inclusive, o meu irmão, ele se converteu, nos primeiros momentos ali de conversão dele, foi por medo, porque estava lá nos anos 2000, né? Falou, de 99 para 2000, foi 2000? Não, foi 2000 não. Mas teve lá um momento que a humanidade estava gente pulando de ponte, sabe? Em cima disso. Então, para isso que é bom a gente ter a lei. Para isso sim que a gente tem que ter a lei, a gente tem que compreender. Por quê? Essas revelações de Deus servem para quê? Para poldar aquilo que passa, que é o pecado. Né? Por exemplo, o cara chegar aqui, se eu e o Rick chega aqui e fala para você, gente, ó, seguinte, Jesus vai voltar agora, já todo mundo já se prepara. A Bíblia serve para isso, já corta. Esse daí já não está falando nada com nada. Esse aí já não está falando nada com nada. Então, gente, vamos ter cuidado também com as emoções. Né? A gente falou do efeito da pandemia. A pandemia teve um efeito muito grande no sentido das pessoas ficarem com muito medo. Muita ansiedade, né? Muita ansiedade, querendo saber, sabe? E, cara, é por isso que eu acho Jesus lindo. Na verdade, ele está cuidando da gente quando ele não traz a clareza. Exatamente. Ele está cuidando, ele está falando, fiquem calmos, que eu cuido de vocês. Exatamente. Fiquem calmos. Ah, pai, eu quero saber. Não precisa você saber, eu quero você em paz. Quando você tiver que ajoelhar, você vai saber. Quando tiver, igual lá na Ucrânia, né? Quando você tiver que, você vai saber, mas enquanto isso não acontece, fique em paz. Sabe? Porque assim, gente, igual o Rick falou, eu gosto de trazer um exemplo. Né? Porque Jesus pode voltar no próximo segundo. Tem tudo para Jesus voltar. Não tem? Tem alguma coisa que fala assim, o evangelho não foi pregado em todo mundo. Meu amigo, entra no Carmel aí, lá na Coreia do Norte não pode, né? Então tem aí umas questões. Mas tem os missionários lá. Tem os missionários lá. Aí que arrisca o pescoço. Então pronto. Cara, então assim, o que eu quero dizer? Jesus já pode voltar. Nesse momento. Se cumpriu as coisas. Mas a intenção não é essa. A intenção é só a gente ter ali o conhecimento, a gente ter a informação. A gente não deve trazer. E o exemplo que eu ia trazer é o seguinte: ele pode voltar agora, como também. Porque eu e o Rico começamos a dialogar sobre esse assunto, né? Aí a gente colocou algumas possibilidades, né? Que aí é mais para a área dentro daquilo que você falou, dos mestres, né? Aquele que traz ali se aprofunda, né? Nas coisas. Então pode acontecer que, poxa, vai virar míssil para lá, míssil para cá, chega resolve tudo, é o anticristo, a igreja já foi. Como também, Rick, pode, por exemplo, essa guerra acabar de uma forma, como por exemplo acabou a pandemia. Não acabou não, né? Como a pandemia já perdeu deu aquela baixada. Tipo, podem lá igual você deu exemplo, podem lá sei lá, fazer alguma coisa com o cara, que se o cara acabar, acaba esse negócio. Né? Então, e aí fica todo mundo de novo. Eu me lembro eu estava num ponto de ônibus, vindo da teologia, cara, eu estava estudando, e um cara gritava, falando, Deus falou comigo que vai ser nesse ano. Que vai ser, eu fiquei pensando, tomara que volte mesmo, né? Mas, cara, como é prejudicial para esse próprio cara? Eu não pensei em quem estava ouvindo, eu pensei nele. Porque aí passa, porque tem quem sabe, aí passa lá, e o cara fica, o que acontece? Quem falou com você, amigo? Quem foi que falou com você? Então, muitas vezes, que a igreja, quem ensina, quem profetiza, fica tomando uma responsabilidade que Jesus não quer que a gente tenha. Se Jesus não falou, por que nem ele tem essa responsabilidade, né? Nem ele sabe. E é ruim também, sabe por quê? Porque você falou desse cara aí, e a gente sempre vê em filme, né? Alguém lá com uma plaquinha, Jesus está voltando, se arrependam, raça pecadora e tal. Cara, o Senhor, ele quer que a gente se achegue nele, não é pelo medo, é pelo amor. Então de nada adianta essa narrativa de que o Senhor está voltando, se arrepende logo, senão você vai pro lixo. Não, Jesus, ele quer que você fale assim, não, Senhor, eu te amo, eu quero você na minha vida. É isso que o Senhor quer. Não é por medo, não é com essa imposição de medo. E só para detalhar mais o que você estava falando, eu vou ler o texto aqui rapidinho, ó. Mateus 24, 36 ou 39. Eu li, mas eu não li tudo. Diz assim, ó.
Quanto dia é a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o filho, senão o pai. Já lemos, como foi dito nos dias de Noé. Assim também será na vinda do Filho do Homem. Olha essa parte aqui, isso aqui é tremendo, gente. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando e dando-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Olha o que ele está falando, que vai ser normal, gente. Não vai ter um grande evento, não vai ser um impacto gigante que vai fazer com que a gente olhe e fale, não, o senhor está vindo amanhã, não. Vai estar tudo normal. Eu e ela vai estar aqui, ó, conversando de boa, comendo um churrasco, talvez fazendo uma live, e de repente, a gente sumiu. Mas por quê? Porque está no nosso coração. Então não é da vontade do Senhor que a gente se alarme nessas situações. Devemos orar agora, claro. Tem a responsabilidade da igreja, né? Devemos orar? Devemos. Orar pelo povo da Ucrânia. Sempre. Gente, se vocês forem analisar, vamos dar um exemplo, vai. É que a história do cinema começou ali em meados da época da Segunda Grande Guerra, mas tem um monte de filme da Segunda Grande Guerra, da Segunda Guerra Mundial, que a gente vê os escapes que o Senhor estava dando. Por exemplo, já assistiram aquele filme Até o Último Homem? É o filme de um soldado que ele estava ali na guerra, na Segunda Guerra Mundial, e ele era, se não me engano, ele era adventista, e eles têm esse negócio que eles não podem pegar arma, e ele não queria se armar na guerra. Ele foi pra guerra, fez todo o treinamento e ele não quis portar uma arma. E aí o pessoal ficou brigando com ele, falando, mas se chegar aí os alemães com uma arma assim, você não vai fazer nada. E ele não pegou nenhuma arma. Cara, na guerra ele salvou mais de 50 homens. Ele ia lá, o exército dos amigos dele, o batalhão que estava com ele já tinha sido quase destruído. E aí ele subia, via lá alguém gritando, ajuda, ajuda. Ele pegava ele estava numa praia, então ele tinha que subir, descia a cordinha assim, ó, um soldado. Aí ele descia e subia de novo, olhava, aí ele fechava o olho e falava assim, Senhor, deixa eu salvar mais um. Nessa daí, ele salvou mais 50 pessoas. Agora me fala, você acha que não foi Deus que ajudou esse cabra? Poderia ter vindo uma bala, qualquer coisa poderia ter acabado com ele, mas ele salvou um monte de gente. Ou seja, dentro da guerra, o Senhor ainda está livrando os seus. Aí a gente menciona o Salmos 91, né? É aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, sobre o do Onipotente descansará. Mas aquele que habita, então, em meio à guerra, o Senhor continua dando livramento. Então, assim, o papel da igreja nesse momento, é claro, não é se alarmar, é entender que sim, isso não é um sinal da volta de Cristo, mas não alarmar ao ponto de nos dar medo. É aquilo que eu falo, que eu falei no começo da live. Foi até uma frase que eu escrevi ontem, vou até deixar salvo. As circunstâncias não devem nos desesperar, mas a Bíblia precisa nos tranquilizar. Então, não, você não deve olhar para a circunstância com desespero e ficar com medo, mas a palavra do Senhor tem que trazer paz no seu coração. E é isso que ela de fato faz. Então, assim, quando o pessoal estava no dilúvio, estava tudo normal. Então não vai ser um grande evento assim que vai falar o Senhor está voltando, né? Vai ser algo natural, né, Aldo? Com certeza. Não, Rick, assim, você concluiu muito bem. Tipo assim, cara, alerta. A gente tem que ficar. A Bíblia está falando o tempo inteiro para a gente ficar alerta, né? Mas esse alerta, ele se encaixa no mesmo contexto de, você ama a Deus, você ama os princípios de Deus. Então, cara, não erre, sabe? Não erre, a gente, não é que não erre, a gente sabe que isso é o melhor que pode para nossas vidas. O cristão sabe que é o melhor, o cristão sabe o quanto o pecado faz mal pra gente. Quantas pessoas a gente conhece que brincou com o pecado e saiu machucada? Sabe, eu mesmo, quantas vezes? Eu sei, quando eu olho, eu falo, Deus me livre, voltar para aquela situação, sabe? Então, é um momento, a gente tem que estar alerta a outra coisa. Não é um momento tipo, oba-oba, né? Não essa alerta é justamente isso, né, Rick? Tipo assim, cara, assim, é um momento não de tensão, mas é um momento para a gente estar ali, sim, intercedendo a esse respeito, fazendo live a esse respeito. Esse é o papel da igreja. A igreja tem que fazer isso. Fazendo live a esse respeito, trazendo algumas clarezas de algumas situações, sabe? É um momento que assim, que a gente tem que chorar. A gente tem que chorar, né? Vai chorar como, Alan? Não, a gente precisa estar orando, e a gente precisa estar intercedendo, a gente precisa doer na gente, né? Doer no sentido de ver pessoas inocentes sofrendo.
E a igreja não está aqui para isso, né? Então, isso não. O que eu quero só pontuar aqui para te passar é assim: a gente não pode jamais pegar essa situação e ignorá-la, né? Mas a gente também não tem, biblicamente, de forma alguma, argumentos para colocar como uma definição. É isso. Qualquer pessoa, amados, que chegar na qualquer religião, qualquer coisa, que fazer assim, ó, é isso, não acredite nessa pessoa, porque Deus não deu autoridade, né? E não tem, Rick, e sabe o que é engraçado? Que depois vai ter as duas testemunhas, mas isso depois do arrebatamento, né? Na tribulação, nos 7 anos, na dispensação, na próxima dispensação. Isso na terra, não no céu. Vai ter esses dois, Deus fala, vão ter 2 lá, tal. Mas não fala que vai ter antes do arrebatamento. Vai ter a igreja de Deus, vai ter a gente aqui, entendeu? Não vai ter uma coisa assim específica. Então, Deus já não deu para ninguém isso, sabe? Já não deu para ninguém. Então, é isso, sabe? Estamos todo mundo feliz com o que está acontecendo? Claro que não, né? Mas também a gente não pode ficar levar para esse outro lado que eu expliquei também. A gente precisa também tomar esse cuidado, e esse é o motivo da live, né? A gente precisa tomar esse cuidado porque ninguém, né, tem essa autoridade. Exatamente, gente. E assim, é isso que a gente fala, gente, independente do que acontecer, inclusive, não é a primeira vez que a gente faz isso, da questão de dar uma resposta ao que está acontecendo, tá? A gente faz parte do ministério, tanto eu como a Alan, somos líderes do ministério, tem diversas outras pessoas que apoiam a gente, que estão com a gente, pessoas que estão sempre nos assistindo. A nossa obrigação é sempre dar uma resposta na luz da palavra, o que está acontecendo. Por exemplo, veio a pandemia, a gente fez uma série de live chamada A Igreja em Tempos de Pandemia, que é assim, gente, a gente não é notório, a gente ainda não é conhecido nem nada, mas assim, essa live aí, ela é poderosíssima. A gente tem mais de 6 horas de conteúdo onde a gente está falando sobre a pandemia, sobre as suas causas, sobre medo, depressão, ansiedade. E, nossa, eu fico muito feliz, eu não vou nem falar orgulhoso, porque é uma palavra complicada, mas eu fico feliz de Deus ter nos dado assim, essa oportunidade de poder falar do amor dele, né? De poder, nesses momentos, falar sobre essas coisas. Então, agora, de evento externo, essa é a segunda vez que a gente está fazendo, e sempre que isso ocorrer, acontecer alguma coisa que a gente precisa conversar à luz da palavra, a gente vai conversar. Talvez na última eleição, a gente não tinha nem começado o ministério ainda. Gente, assim, a igreja, eu quero deixar uma coisa clara para todo mundo. A igreja, ela tem que se posicionar socialmente, politicamente, financeiramente, ela tem que se posicionar. Mas o que a igreja não pode fazer é trazer político para dentro da igreja. A gente existe algumas narrativas. Nem obrigar. E nem obrigar. Isso, perfeito. Ó, a palavra fala isso daqui. A palavra fala isso daqui, exatamente. Porque hoje no Brasil, na questão política, entrando um pouco para a questão política, a gente tem 2 extremos. Só que um extremo parece que está mais do lado do diabo do que outra coisa. E o outro extremo também não está com Jesus. Mas peraí, também não está parecendo que está ali do lado do diabo. Então assim, a gente precisa conversar sobre essas coisas. E a gente decidiu fazer essa live sobre isso. Então, assim, a gente sempre vai dar uma resposta. A gente precisa ser maduro com as coisas, tá, gente? Enfrentar a vida, a sociedade não é fácil. A gente precisa sempre ter a luz da palavra. Isso não quer dizer que em tudo eu vou concordar com a Alan, que em tudo ele vai concordar. Nós temos as nossas divergências, mas dentro das nossas divergências, o ponto central, que é o amor ao próximo, que é o amor ao irmão, que é o evangelho, que é tudo que está na palavra do Senhor, o que está escrito, a gente está junto. Então a nossa intenção é tranquilizar vocês. Então não é de fato nenhum alarmar, mas é trazer uma tranquilidade. O que a palavra fala? A palavra está deixando claro que ninguém nunca vai saber. Você vai estar num churrasco no final de semana, no outro final de semana eu vou estar no cinema, fulano de tal vai estar lá não sei na onde, e de repente o Senhor vem e pronto, não vai ter um grande evento que vai falar. Agora, tudo que está acontecendo anuncia o fim. E agora, o que a gente faz? Bom, a gente precisa manter o nosso coração em Jesus, a gente precisa manter o nosso coração focado em Jesus. Ah, mas eu tenho pecado. Gente, vamos entender um pouco essa questão do pecado. Se você tivesse a possibilidade de ser perfeito, Jesus não precisava ter morrido. Lá, o apóstolo Paulo fala, não lembro de onde, em que carta dele que tá, mas ele fala sempre do aperfeiçoamento dos santos. O que é o aperfeiçoamento dos santos? Ou seja, é uma caminhada de perfeição que a gente nunca vai chegar só na glória, mas que a gente sempre tem que caminhar. Ou seja, não é
você não pode ter uma vida de pecado. Isso você não pode ter. Mas você deve ter uma vida que luta contra o pecado. Então é diferente você deixar o pecado te dominar e você travar uma batalha contra o seu pecado. Gente, tem pecado que a gente nem sabe, que a gente nem conhece. Talvez alguns que a gente precise até de uma ajuda psicológica para lidar com aquele problema. Sim. Mas o que a gente precisa ter é lutar contra o pecado, porque o pecado é a morte, o pecado é a desconexão de nós com o divino, a desconexão com nós com Deus. Uma vida em pecado vai trazer medo. No momento desse a pessoa está desesperada, porque ela sabe que ela está vivendo uma vida em pecado, e aí ela começa a ficar desesperada, não consegue resolver o problema. Mas muitas vezes também, gente, aí já mudando totalmente de assunto, é por falta de apoio muitas vezes da congregação, da igreja, da comunidade que tá. Porque hoje em dia muita gente trata pecado no pessoal. Só que pecado, ele não deve ser tratado no pessoal. Alguns, é claro que há coisas que você consegue resolver. Só que há necessidade de nós estarmos juntos, de nós falarmos sobre os nossos pecados. Eu e o Alan, a gente conversa direto. Falei, irmão, essa área aqui é difícil pra mim demais. Eu falo, então vamos fazer desse jeito. Aí Alan, isso daqui, pra mim é complicado, e a gente vai se resolvendo. Porque isso é o que Tiago aconselha. Ele fala, olha, confesse o seu pecado para você ser perdoado. Ou seja, a única pessoa que tem o poder de te perdoar é o Senhor. Então você confessa o pecado para ele, pronto, perdoou. Só que para você ser sarado daquela consequência do pecado, é necessário que eu converse com você. Sabe, gente, quando vocês estão com uma dificuldade, e aí vocês querem chorar, tá com algum problema muito grave, aí você chega alguém, o seu melhor amigo, e de repente você chega lá na pessoa e fala assim, você descarrega tudo que você precisa descarregar, tudo que você precisa falar, parece que um peso vai embora, não é? Isso é o que o Tiago estava falando, porque quando você conversa, você é curado. Então, a perdão é uma coisa, a cura é outra. A cura, os irmãos estão aqui para tudo isso. Então, no sentido de tudo, nós estamos juntos. Agora, só para finalizar, para zerar aqui todo o conteúdo que a gente preparou, existe um ciclo, gente, da humanidade, tá? Na verdade, não é um ciclo, né? É o início e o fim. Ele fala sobre 4 grandes pontos da humanidade. Esses 4 grandes pontos da humanidade são a criação, a queda, a redenção e a restauração. Tudo isso é o que a humanidade vai passar. A criação foi a criação do Senhor. Ele estava no céu com o Espírito Santo lá, e ele falou, não, vou criar a humanidade pra gente estar junto. Pô, vou criar um pessoalzinho aí pra gente conversar, trocar umas ideias, vou fazer um planeta legal para eles, vou dar fruto. Tudo que o corpo deles precisar vai nascer do solo, eles vão precisar de água, vai ter lá também. Aí veio a criação. Aí veio a queda, né? Porque existe a ciência de todas as coisas, o homem foi orgulhoso, talvez, né? Talvez igual a beira até Lúcifer, né? Com orgulho de talvez tentar ser maior do que Deus. O ser humano falou, não, enganado ali obviamente pela serpente, né? Por Satanás, não, posso ser, então eu vou ser igual a ele. E quis saber sobre todas as coisas, né? E aí entrou o mal. E aí a gente está na época da redenção. Qual é a redenção? É Jesus. Ele morreu na cruz como filho unigênito do Senhor, para ser o primeiro. Nós todos somos adotados por ele, né? Então ele morreu, nos restaurou, lavou nossos pecados, nos perdoou. A gente está nessa fase. E tem a restauração. Qual é a restauração? É quando a gente ir para a glória, quando a gente tiver o corpo glorificado. Então tudo isso, gente. Apocalipse, grande testemunha, ou 140 mil, né? Tudo isso está no meio disso daqui. Criação, queda, redenção e restauração. Então, se tiver para tirar, anotar aí no caderninho alguma coisa da live hoje, criação, queda, redenção e restauração. E o arrebatamento, né, a volta de Jesus, ao qual é o tema hoje que a gente está falando, ele vem um pouco antes da restauração. Então, acho que no demais é isso, né, gente? A live é totalmente assim para tranquilizar, sabe? Não fique com o coração aflito. Não deixe a circunstância, a entrada e tudo. Não deixe o mundo. Inclusive, eu fiz o próximo vídeo, até um spoiler. O próximo vídeo aí Por Uma Mensagem, eu estou falando exatamente sobre isso. Não deixe o mundo entrar dentro de você. Não deixe as circunstâncias do mundo entrar dentro do teu coração. Porque isso é uma narrativa que o diabo tem, é muito poderosa. Porque ele quer trazer desesperança para você. Para que você fique com medo, fique desesperançoso. Para que isso abale a sua fé. Porque se você começa a ficar com medo da circunstância que está acontecendo, isso vai abalar a sua fé, é inevitável. Você vai começar, poxa, mas cadê Deus? O que está acontecendo? Meu Deus, sabe? Isso abala a sua fé. Gente, a sua fé, ela não tem que estar baseada na circunstância, ela não tem que estar baseada, é aquilo que eu sempre falo, e fica dando uma dica aí agora, é aquilo que eu sempre falo sobre o milagre. O segredo, gente, para o milagre da cura, não só do milagre da cura, mas para os milagres acontecer, é você não ter fé no milagre. É você ter fé em Deus. Porque às vezes você vai colocar a mão numa pessoa, ou você vê alguém orando assim, Senhor, cura essa pessoa, mas que seja feita a tua vontade. Beleza.
Quando a gente fala que seja feita a tua vontade, é porque a vontade do Senhor de fato vai ser. Isso não é o erro. Mas às vezes soa como assim, Senhor, ó, eu tô orando por essa pessoa, mas ó, eu lavo minhas mãos. Quando a pessoa fala isso de eu lavo minhas mãos, ela está trazendo a responsabilidade para ela. Então que a nossa fé não seja no milagre, não seja na circunstância, mas seja no Senhor, independente de qual for a circunstância. Assim como o Alan falou, no meio de guerra a gente vê muitos livramentos, a gente vê famílias inteiras que foram salvas ali do nazismo, judeus, poloneses, enfim, e diversos outros, porque são pessoas que estavam orando. Então qual é o nosso papel agora? Bom, já sei que quanto ao arrebatamento está tudo tranquilo, vou continuar fazendo a mesma coisa, vou continuar indo para a igreja, vou continuar exercendo meu ministério, vou continuar apoiando a minha igreja, apoiando a igreja que eu gosto, vou continuar lendo a palavra, vou continuar na minha vida de fé, de comunhão, amando o próximo, amando o Senhor com toda a minha força, o próximo como a ti mesmo, continuar sendo generoso com a igreja e com as pessoas de perto de mim. Mas, de tudo isso, a minha parte também é orar pela Ucrânia. Então, no final da live, a gente vai fazer uma oração por essa nação. Orar para que o Senhor continue dando escape a essas pessoas, porque a igreja, quando ora, tem um poder assim inimaginável. Eu acho que a gente precisa entender, a gente precisa... não entender, mas dar a devida autoridade para a oração. A oração ela é tremenda. Um crente que ora, um filho que ora, uma criança que ora tem muito poder. Então, que nesse momento nós, como igreja, como Ministério Carmel, deveríamos todo dia orar até que isso se cesse. Né? Eu até aconselho todo dia você, antes de dormir, ou no seu horário ali que você tem de oração para o Senhor, lembre da Ucrânia. Ore, não fique orando pedindo... Assim, gente, é lógico, a gente pode orar assim, pedindo o fim da guerra, mas... se a guerra começou, é porque o Senhor permitiu. Se ele não quisesse que essa guerra tivesse acontecido, ele tinha estalado um dedo e tinha acabado tudo com a história. Então, assim, é permissão dele? É a vontade dele? Não, não é a vontade. A vontade do Senhor era a criação. Era o princípio, um homem sem falha, sem erro, sem dor, sem doença, sem pecado. Não era a vontade dele, mas o que de fato aconteceu foi permissão. Então, assim, que a gente ore pelas famílias, ore pelas pessoas, continue orando pela nação para que sim, para que se cesse logo essa guerra, para que tenha logo um desfecho favorável às pessoas, favorável ali à Ucrânia. Mas enfim, existem N questões geopolíticas ali na situação que não cabe a gente ficar falando aqui, mas que a gente ore para que o Senhor continue protegendo as famílias, né? Você vai ler um texto aí? O Salmo 91, né? Vamos embora. Acho que o Salmo 91 conclui muito bem, né, Henrique? Aquilo que a gente está falando, eu coloquei numa versão um pouco mais aberta, né? Com palavras mais fáceis. O que acontece? Salmo 91. A pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso pode dizer a Ele: ó Senhor Deus, Tu és o meu defensor e o meu protetor. Tu és o meu Deus, eu confio em Ti. Deus livrará você de perigos escondidos e de doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas asas, e debaixo delas você estará seguro. A fidelidade de Deus o protegerá como um escudo. Você não terá medo dos perigos da noite, nem de assaltos durante o dia. Não terá medo da peste que se espalha na escuridão, nem dos males que matam ao meio-dia. Ainda que 1000 pessoas sejam mortas ao seu lado e 10.000 ao seu redor, você não sofrerá nada. Você olhará e verá como os maus são castigados. Você fez do Senhor Deus o seu protetor e do Altíssimo o seu defensor. Por isso, nenhum desastre lhe acontecerá, e a violência não chegará perto da sua casa. Deus mandará que os anjos dele cuidem de você para protegê-lo. Aonde quer que você for, eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Nossa, forte, hein? Com os pés você esmagará os leões e cobras, leões ferozes e serpentes venenosas. Deus diz: eu salvarei aqueles que me amam e protegerei os que reconhecem que eu sou Deus, o Senhor. Quando eles me chamarem, eu responderei e estarei com eles nas horas de aflição, e
eu os livrarei e farei com que sejam respeitados. Como recompensa, eu lhes darei vida longa e mostrarei que sou o seu Salvador. Tá? Então esse salmo ele é tremendo, eu acho que já é uma terceira live que a gente termina lendo ele, mas é porque nos contextos que a gente tem passado, a gente precisa estar se lembrando que existe um Deus que cuida da gente. Eu falei ontem na ceia, lá no culto presencial, Deus tocou no meu coração que Ele quer que a gente se lembre que Ele morreu por nós. Então assim, gente, entendeu? O mesmo Deus que morreu por nós é um Deus que está no controle de tudo que acontece nas nossas vidas. Inclusive, a gente tem uma live que a gente fala referente, inclusive na live da pandemia, lá nos tempos, a igreja nos tempos de pandemia. Que assim, gente, a gente fala sobre até a própria morte. Né? A gente fala que a gente não está preparado para a morte, para nada disso. Mas só que é o seguinte, se acontecer de morrermos por conta dessa pandemia, da pandemia, ou por conta de outras coisas, a gente explica muito bem na live, eu não vou conseguir explicar nesses poucos minutos, mas o que eu quero dizer é o seguinte, isso não invalida o cuidado de Deus por nós. Nada que aconteça na minha e na sua vida, independente de guerra, independente de situações ruins que a gente venha passar, nada vai tirar o cuidado que Deus demonstra para cada um de nós no Salmo 91. Nada. Ele nos protege, Ele cuida de nós, Ele cuida da nossa casa, Ele cuida da nossa família. Então, por isso que a gente sempre sente de concluir com o Salmo 91, acho que a segunda ou a terceira, que a gente conclui assim, eu concluo essa minha parte com o Salmo 91 aqui, para dizer para todos nós aqui que Deus cuida da gente, que não existe ninguém maior do que Deus, não existe guerra que vai diminuir o amor de Deus por nós, ou a própria grandeza de Deus. Vamos se lembrar que se Deus quiser mudar esse contexto, né, a própria guerra que eu falei para vocês, que é a guerra, aquela guerra que vai ter antes do milênio, após a grande tribulação, Jesus vai vencer essa guerra, meus queridos, colocando o pé num monte lá, e ele colocou o pé e acabou a guerra. É isso que a gente precisa compreender, que Deus ele tem um controle e que tem coisas que fogem daquilo que a gente espera, que a gente não consegue compreender, como por exemplo a morte de uma criança, né? Que você fala, cara, a gente não consegue compreender, mas nada disso invalida o cuidado que Deus tem por nós. Esse é o posicionamento da igreja. Esse tem que ser o posicionamento da igreja. Eu até senti aqui no meu coração, né? Esse Alan que está vos falando, essa mensagem que eu estou entregando para vocês, que seja a minha mensagem final, eu acredito que do Rick também, referente a esse momento que a gente está passando, porque pode ser, Rick, que, sei lá, em um momento, olha que viagem que eu fui aqui agora, né? Mas que Deus use a gente para ser um mártir nessa situação. Fala, vocês estão fazendo live para falar disso? Então, peraí, vamos pegar aqueles dois lá. E aí chega num momento de dor que a gente possa ter, nesse momento de dor, a gente fala, não, deixa para lá, sabe? Deixa para lá essa situação, você vai entender onde que eu quero chegar. Deixa para lá essa situação. Só que mesmo que a gente que está aqui falando volte atrás em um momento desse, não invalida o amor de Jesus por nós. Não invalida que Deus cuida de nós, que Deus defende a nossa casa, que Deus defende a nossa família. Não somos nós, não é a guerra, não é nada disso. É o cuidado dele, é o amor dele por nós. E a gente deve sim querer ir morar com Cristo. Mas a gente deve querer ir morar com Cristo. Agora vamos Luiz Hermínio, nós não falamos dele hoje. Mas a gente deve querer ir morar com Cristo, sabe para quê? Para dar um cheiro no Pai. Nossa. Dar um cheiro. Aquele abraço gostoso, obrigado. É isso. Não assim, opa, ainda bem que você veio, hein? Porque rapaz, eu tava com medo daquilo lá. Não. O bicho tava pegando. Eu quero te abraçar. É tudo por amor, não é nunca por força. Isso aí. Bom, é isso aí, gente. Eu acho que o Alan finalizou aí lindamente, perfeitamente. Eu não tenho nem mais o que falar.
A gente vai fazer uma última oração aqui pela Ucrânia, tá? Rapidinho, convido você aí que tá assistindo no YouTube aí posteriormente, que é bem difícil o pessoal assistir pelo YouTube, mas se tiver alguém aí que tá assistindo... Mas no Instagram assiste. No Instagram o pessoal assiste. Se assistiu depois, se estiver assistindo depois aí, você que tá assistindo a gente aí até agora, aí, muito obrigado por ter ficado até aqui. Eu sempre falo que é muito difícil, nos tempos de hoje, 10 minutinhos de atenção num vídeo é difícil, quem dirá 1h30. Obrigado aí, provavelmente é o pessoal da igreja aí que também tá assistindo. Vamos orar rapidinho, fazer uma oração aqui pela nação, tá bom? Lá pela Ucrânia. Você ora, eu já li 2 vezes, né? Amém. Amém, amém, amados. Todos nós possamos fechar os nossos olhos. Esse é um momento, amados, que você deve trazer à memória o poder da oração. O quão é poderosa a oração. Eu quero que você se lembre disso, que Jesus... finaliza uma guerra só com uma palavra, que Deus criou tudo só com uma palavra. A gente não tem o domínio, não, a gente não consegue dominar situações, mas a gente consegue interceder, a gente consegue orar a quem pode realmente resolver essa situação. Deus, eu me coloco diante da sua presença, eu agradeço ao Senhor, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas. Eu agradeço, meu Deus, porque o Brasil não está em guerra, mas é diferente a situação da Rússia e da Ucrânia. Eu também coloco os russos diante do Senhor, meu Deus. Eu também coloco aquelas pessoas, porque eu não creio que a Rússia quer guerra, eu não creio nisso, Deus. Eu creio que são ali uma coisa política, pessoas isoladas que querem isso. Então toma conta também do povo russo. Toma conta, meu Pai, agora daquelas pessoas que estão ali, meu Deus, pessoas morrendo, Senhor. Deus, a gente não tem, eu não consigo, Pai, falar para o Senhor alguma coisa para ser feita, mas por causa da minha limitação. Mas o Senhor não é limitado. O Senhor pode todas as coisas. O Senhor pode, Deus. Salva os nossos irmãos, Pai, que são cristãos, que estão ali, ó Deus, e que acreditam no Senhor. Guarda as casas. Guarda, Senhor Jesus Cristo, toda essa situação. Deus, a realidade, meu Senhor, a verdade verdadeira é que a Tua palavra já anunciou há 2000 anos atrás que haveriam guerras nos últimos tempos ou no meio dos tempos. Nós vivemos em guerra, o ser humano vive em guerra, mas eu te peço, Senhor, guarda o nosso coração, guarda a nossa fé, ainda que tenham irmãos ucranianos morrendo ali, ó Deus, por uma coisa que eles não fizeram, que eles não quiseram, que eles não tem nada a ver, meu Pai, que o Senhor guarde eles, que, meu Deus, Senhor, Deus, nesse momento, Pai, de espanto noturno, ó Deus, que é essa hora de ser real na vida deles, Pai, que eles não temam, de uma forma que não tem explicação. Eles não temam, Pai, eles tenham acesso, eles saibam que independente de toda a sua família morrer ali, meu Pai, eles não devem ter medo, porque por mais que eles fechem os olhos aqui, quando eles abrirem os olhos deles, eles vão te enxergar, eles vão dar de cara com o Senhor, meu Deus. Porque, meu Pai, não foi o Senhor quem escolheu nada disso. Não foi o Senhor, meu Deus, quem quis que nada disso acontecesse. Isso é por conta do pecado. Eu te peço, meu Deus, as pessoas que estão, ó Pai, sem saber o que está acontecendo, que estão ansiosas. Nós sabemos, ó Pai, muitas vezes a gente menospreza o poder de uma notícia como essa, mas ela tem efeito sobre pessoas. Leva essa live para as pessoas que precisam, leva essa live para as pessoas, ó Pai, que precisam ouvir, e fala aos corações. Eu estou muito mais feliz agora no término dessa live, porque aqui o Senhor falou coisas ao meu coração que me trouxeram paz e que me trouxeram esperança. Abençoa o teu povo, Deus. É que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, é isso aí, gente. Obrigado. Essa live foi bem gostosa, bem esclarecedora. Obviamente não tem como negar a presença do Senhor no nosso meio. Bom, essa live vai ficar no Instagram por alguns dias, depois eu vou jogar pro YouTube lá, que é o canal oficial lá, tá bom? E, gente, é isso. Acho que a gente gostou desse jeito aqui. Eu acho que as próximas, talvez, a gente... Sabe uma coisa que eu pensei? A gente ainda está descobrindo. Porque aí a gente se olha mais, não precisa ter obrigatoriedade de olhar.
evoluímos. Estamos evoluindo, gente. Está melhorando as coisas aí. Legal. Bom, é isso, viu? Obrigado a todo mundo. Agora, deixa eu ver ali o que o João tá fazendo, que ele tá fazendo barulho ali do outro lado. Eu vou ter que levantar aqui. Tchau, gente.